Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja conosco. Nós temos estudado às terças-feiras sobre o tabernáculo, o santuário que Deus mandou que fosse construído, como ele disse para Moisés lá em Êxodo 25:8: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Era esse o desejo de Deus o tempo todo: habitar no meio do seu povo, mostrar a sua glória, se fazer conhecido, demonstrar o seu amor e ensinar que é só por meio de Jesus que se chega a Ele. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. E no tabernáculo, tudo apontava para Jesus, tudo ensinava sobre isso. O tabernáculo também representa a cada um de nós. Nós vemos isso em 1 Coríntios 3,16, em 1 Coríntios 6,19, em 1 Pedro 2,5, em Efésios 2,21, entre outros. São textos que nos ensinam que hoje, por meio de Jesus, Deus habita em nós e que a glória dele precisa ser vista no nosso viver. Na semana passada, nós estudamos que Deus escolheu, chamou pelo nome e capacitou a 2 homens, Bezalel e Aholiabe, para liderarem e conduzirem o serviço técnico, a construção propriamente dita do tabernáculo. E a Bíblia diz em Êxodo 35:31 que o Espírito de Deus os encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. E que este mesmo Espírito também dispôs o coração deles para ensinarem a outros. E vimos que todo povo que de coração quis ajudar, todo povo que de coração quis trabalhar na obra do Senhor, recebeu do Senhor sabedoria, inteligência e habilidade. Nós aprendemos com isso que Deus nos chama pelo nome e nos capacita. Ele capacita todos os que amam a sua obra e que tem trabalho para todos na Igreja de Jesus. Aprendemos também que da mesma forma que o povo teve quem os ensinasse, nós também precisamos de professores para aprender, para estudar, para fazer a nossa parte. Aprendemos também que precisamos estar dispostos a ensinar. Precisamos estar dispostos a fazer discípulos. Ensinar principalmente com a vida, com o nosso proceder. Ensinar a respeito de Jesus, ensinar a respeito do amor de Deus. Bem, começa então a construção. O santuário foi todo construído de madeira. E a árvore que Deus escolheu para se ter esta madeira foi a acácia arábica, que era uma madeira difícil de se lidar. Uma madeira dura, pesada, retorcida, cheia de nós, porém uma madeira muito resistente. Ela era até chamada de maneira simbólica de madeira incorruptível, porque ela era muito resistente. Mas qual o simbolismo dessa madeira? Nós estudamos que tudo no tabernáculo tinha algum simbolismo, representava alguma coisa sobre Jesus, sobre Deus. Qual era o simbolismo dessa madeira? Existe mais de uma interpretação. Os pesquisadores, os estudiosos interpretam diferente. Uns acham que por ela ser tão resistente, ela simboliza a humanidade incorruptível de Jesus, porque ele nunca pecou. Em 2 Coríntios 5:21, nós lemos: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Hebreus 4:15, nós também lemos que foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas outros interpretam diferente. Outros interpretam que por ser uma madeira difícil de se lidar, ela simboliza, ela representa a nossa natureza pecaminosa, a natureza humana que é pecaminosa, porque nós somos difíceis.
Nós temos dificuldades para lidar uns com os outros. Nós temos dificuldades para lidar, às vezes, conosco mesmos. A natureza humana e o comportamento humano são complicados, são complexos, são difíceis. O pecado fez isso conosco. E nós precisamos ser ensinados, precisamos ser tratados. E todos nós precisamos deixar Deus fazer o milagre de nos transformar conforme a sua vontade. Todos nós precisamos deixar Deus nos moldar, como o oleiro faz com o vaso de barro. E quando o vaso não fica do jeito que ele quer, o que ele faz? Ele quebra e faz de novo. E assim Deus vai nos transformando. É um processo, até que nós possamos ser instrumentos nas suas mãos, até que nós possamos refletir a imagem de Jesus Cristo no nosso viver. E isso vai acontecendo à medida que vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós lemos em Romanos 3,10 que não há um justo, nenhum sequer. Em Romanos 3,23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem de Jesus. Em Jeremias 17,9 nós lemos que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Nós sabemos que o pecado nos separa de Deus, que o pecado nos afasta de Deus. Nós sabemos que o pecado destrói, que o pecado sempre destrói. Em Romanos 7, nós lemos Paulo falando sobre a lei do pecado, ou seja, sobre a tirania que o pecado exerce sobre o ser humano. E ele diz no versículo 24 o seguinte: quem me livrará do corpo desta morte? Ele diz a respeito da lei do pecado: quem me livrará do corpo desta morte? Ele chama o pecado de corpo de uma morte. Ele compara o corpo da morte com o corpo do pecado. Mas o que seria o corpo da morte? Havia um costume naquela época, ou pelo menos se conhecia a respeito deste costume, que talvez Paulo estivesse pensando nele quando escreveu isso. A Bíblia não diz que Paulo estava pensando nisso, mas nos dá a ideia de que Paulo estivesse comparando a ação do pecado sobre a pessoa com este tal costume. Que costume era esse? Para se torturar um prisioneiro, amarrava-se nele um cadáver em decomposição. Imaginem, amarrava-se no corpo de um vivo o corpo de um morto. Era uma forma de tortura que, se deixasse lá, a pessoa poderia acabar morrendo de infecção generalizada até. O pecado faz isso. O pecado gruda na pessoa. O pecado tortura. O pecado destrói. O pecado mata espiritualmente, muitas vezes mata fisicamente. Mas Paulo, no seu texto, ele logo em seguida que fala sobre isso, ele escreve: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu imagino Paulo dizendo isso com muita alegria, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque ele já havia experimentado o perdão de seus pecados por Jesus. Ele já havia sido liberto por Jesus dos seus pecados. Porque Jesus faz isso, ele nos liberta dos nossos pecados. Ele nos liberta da escravidão do pecado, da condenação do pecado. Ele nos liberta da destruição do pecado. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas culpas, que ele recebeu sobre si este corpo morto. Ele recebeu sobre si os nossos pecados. Ele recebeu sobre o seu corpo a condenação que era nossa. E quando aceitamos esse sacrifício e nos arrependemos, quando aceitamos o governo de Jesus sobre a nossa vida, Deus nos perdoa. Porque Jesus já derramou o seu sangue naquela cruz. E o sangue de Jesus Cristo nos perdoa, nos livra, nos limpa de todo pecado. Em Romanos 8:1, nós lemos que nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Lemos também em 1 Pedro 2,24, que carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes curados. E seguindo esse raciocínio de que a madeira de acácia representa a nossa natureza humana, que é difícil de se lidar, como é a madeira de acácia, vamos continuar o nosso estudo. Para começar, tinha que cortar as árvores, para que daquele tronco se fizesse as tábuas e assim essas tábuas fossem usadas na construção da habitação de Deus. Então precisava cortar as árvores, ou seja, separá-las da raiz. Aprendemos com isso que, para nós sermos a habitação do Espírito Santo, Deus precisa nos cortar das nossas raízes, nos separar das raízes que nos prendem ao mundo, que nos prendem às coisas erradas que o mundo oferece. E isso não é uma coisa fácil. Aquelas raízes estavam no deserto e elas precisaram ficar lá no deserto e o tronco ser separado delas. O deserto pode ser símbolo do mundo em que vivemos. Se nós pensarmos na história de Israel, naquela situação ali, nós podemos usar essa história para representar a história da humanidade, a nossa história. Pensem só, o povo de Israel era escravo do Egito. E eles foram libertos na última praga, quando todo primogênito foi morto, com exceção daqueles que estavam na casa cuja porta tinha sido pintada, as ombreiras da porta tinham sido pintadas com o sangue do cordeiro. Aí eles foram libertos e foram para o deserto, caminhando pelo deserto, um lugar cheio de problemas, cheio de dificuldades. E eles foram rumo à terra prometida, caminharam durante muitos anos, rumo à terra prometida, a terra que Deus havia prometido a eles. Nós, povo de Deus, fomos escravos do pecado e fomos libertos do pecado pelo sangue do Cordeiro. Fomos salvos pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. E estamos passando pelo nosso deserto. A vida é esse deserto que estamos passando, essa vida cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de vírus. Estamos passando pelo nosso deserto, rumo à nossa terra prometida, a terra que Deus nos prometeu, que é a eternidade. Então, neste mundo existem coisas erradas que desagradam a Deus. Existem coisas erradas que nos afastam de Deus. Precisamos então ser cortados daquilo que nos prende a este mundo. Precisamos ser separados do que nos prende a este mundo. Para sermos santuário, nós precisamos deixar Deus separar a nossa vida das raízes que nos prendem a este mundo, que nos prendem ao que Deus não planejou para a nossa vida. Pode até ser que não seja algo necessariamente errado, mas se estiver fora do plano de Deus para nós, será pecado. E o pecado destrói. O pecado sempre destrói. Lá em Hebreus 12, de 1 a 2, nós lemos o seguinte: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Observem só, desembaraçando-nos do pecado. O pecado faz isso, o pecado nos embaraça.
desse pecado que tenazmente nos assedia. Tenaz é algo que apresenta resistência, coesão, que suporta pressão, que não se parte. É algo firme, algo forte. Então, o pecado é algo que nos embaraça com muita força, que não sai da gente assim tão fácil. O único jeito de nos desembaraçarmos do pecado é rogando a Deus perdão, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Só Jesus pode nos perdoar os pecados. Só Deus pode nos perdoar os pecados por meio de Jesus. E observem, desembaraçando-nos de todo peso. Que peso é esse? Eu entendo que é aquilo que não necessariamente é um pecado, mas pode se tornar um pecado, sim, se ele não estiver no plano de Deus para nós. Se nós não estivermos cumprindo aquilo que Deus tem planejado para nós. Então, como nós fazemos isso? Como buscamos essa vida, essa santidade? Clamando a Deus por perdão e buscando viver de acordo com a vontade de Deus a cada dia. Buscando essa santidade, viver cada vez mais na presença do Senhor. Muito bem, a não ser que a gente morra para o mundo e nasça para Deus, nós não podemos nos tornar santuário dele. Para nascer espiritualmente, é preciso morrer. Ou seja, para nascer espiritualmente, é preciso cortar as raízes que nos prendem ao mundo. Quando se corta a árvore da sua raiz, essa árvore morre. Então nós precisamos deixar Deus cortar as nossas raízes, as raízes que nos prendem às coisas erradas deste mundo. É o novo nascimento sobre o qual a Bíblia fala. Em João 3,3, ele diz assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, Jesus não pode reinar nesta vida. Jesus disse certa vez, lá em Mateus 16:24, o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que é carregar a cruz? O que é tomar a sua cruz? Lá na época de Jesus, aquelas pessoas que moravam lá, que viviam lá naquela época, os discípulos de Jesus sabiam exatamente o que ia acontecer com aqueles condenados que carregavam a sua cruz para o monte. Eles sabiam que aquele caminho era um caminho sem volta. O final daquele caminho era a morte. Não tinha jeito, estava carregando a cruz pelo caminho, estava indo no caminho da morte. Não tinha jeito, não tinha volta. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Que precisamos carregar a nossa cruz. Carregar a nossa cruz é morrer para o mundo junto com ele. Mas Jesus ressuscitou. Então, carregar a cruz é morrer para o mundo e nascer para Deus. Porque Jesus veio nos trazer vida. Ele veio nos trazer vida em abundância. Ele veio nos trazer vida eterna. E para que a nossa vida seja edificada como santuário do Senhor, nós precisamos nascer de novo. E eu queria terminar esta palavra de hoje lendo um versículo de Efésios 2, de 20 a 22, que fala sobre essa nossa edificação, sobre a edificação do corpo de Cristo. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular é a base de toda a construção, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Existe um cântico que ele começa assim: faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro. E com graça eu serei, Senhor.
santuário em teu louvor. Que esta seja a nossa oração, que este seja o nosso cântico. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, faz da nossa vida um santuário, para que o Senhor possa habitar nele de maneira plena. Em nome do Senhor Jesus. Amém.